Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Iletrados Cast. Você que é um iletrado, você que se sente iletrado, você que se identifica como iletrado e você que quer ser um iletrado, este programa também é para você, Iletrados Cast. Eu sou o Rubening Felipe, está comigo aqui o zabumbeiro de Nabucodonosor, Diego Francisco. Obrigado, pedreiro de alguma coisa. Estamos hoje aqui com o convidado André Lucas, sócio, diretor, fundador, presidente da Ótica Olhos com Arte, um concorrente aí forte das Óticas Diniz. Obrigado pela presença, André, por ter vindo aqui conversar conosco nesse momento. Hoje aqui a conversa a gente vai falar sobre empreendimento, negócios, essa questão que pode contribuir para você que está em dúvida de começar alguma coisa, seja lá qual for o segmento, e a nossa missão aqui é trazer um pouco da história da Olhos com Arte. Talvez você se identifique para fazer alguma coisa, nariz com artes, cabeça com artes, seja lá alguma coisa do tipo. Então, isso pode ser uma oportunidade para você estar ampliando seu conhecimento e tendo aquele start para começar. Porque eu acho que tudo na vida, eu acho que a gente tem que começar, né? E quando a gente começa, as coisas vão se ajustando e vão se alinhando. Mais uma vez, obrigado, André, pela presença. Eu fico agradecido. Por nada, Felipe. Para mim é uma honra, né, estar participando aqui desse projeto maravilhoso, que eu não conhecia. Acabei de conhecer, fiquei muito feliz. Saber que em nossa terra está havendo um movimento tão interessante como esse. E vamos trocar umas ideias aí, aproveitar o nosso tempo. Eu vi que, eu acho que os seus genitores, eu acho que eles gostavam muito de discípulo de Jesus, né? Porque eles colocou logo dois nomes, André e Lucas. Se brincasse mais um pouquinho, eles colocavam o nome dos discípulos todinhos só no indivíduo. É uma coisa tipo mesmo? Não, na realidade eu vou contar um segredo que ninguém sabe, né? Era segredo. Olha aí. Deixou de ser segredo. Na realidade, meu nome não é André. Meu nome é Isaías Lucas, ó. Então o cartão lá tá errado, hein? Bora lá. O que foi que aconteceu? Minha bisavó, ela queria muito ter um filho e queria botar o nome de André. E aí, quando eu nasci, meu pai não permitiu. Tinha que ser Isaías. Só que até hoje ele mesmo chama de André. Explicado? Então ficou. Então, na maioria, em algumas repartições que eu já trabalhei, principalmente em escola, o pessoal me chama muito de Lucas. Professor Lucas, Lucas e tal. E muitos me chamam de André porque vê que muitos amigos chamam de André, mas meu nome de registro, né, é Isaías Lucas, não tem André. O André eu pretendo colocar brevemente Isso. no finzinho ali, porque fica às vezes até complicado, às vezes até eu esqueço mesmo, porque eu sou Isaías. Isaías e André é muito parecido. Os clientes agora da Olhos com Arte descobriram um segredo muito bem. Que está lá embutido mas no cartão. Ele descobre quando faz o Pix. Boa! Faz o Pix, é o revelador do segredo, né? Quer saber o segredo dele? Faça o Pix. Faça o Pix aí que aparece o... Será que eu enviei para a pessoa correta? Porque está aparecendo... essa pergunta mesmo, essa pergunta. Mas começando aqui, essa questão toda de a gente tentar começar algum negócio, né, André? Essa questão de você querer fazer algo. E eu acredito que muitas pessoas têm esse desejo de ser empreendedor, porque ouve falar, porque acha que é bonito. E a gente também tem muitas histórias de pessoas que querem falar sobre empreendedorismo, sobre negócio, mas não tem expertise de falar sobre isso. E a nossa missão aqui como iletrados, mesmo a gente não... Eu digo sempre, não adianta você ter só o diploma, porque isso não é muita coisa. O que importa é você desenvolver as suas competências. O seu diploma ele pode ser um potencializador, desde que você potencialize aquilo que você tem dentro de você, ou não. Se você não quer ter, você pode desenvolver de outras formas. A gente já teve aqui Norberto, dono da Cispro, e ele nunca trabalhou CLT, e na área que ele está atuando hoje, ele está fazendo justamente a faculdade agora. E é um camarada aí que vende para várias distribuidoras de gás do Brasil. Então, acho que tem toda essa coisa toda, essas questões, né, Diego? Essas questões todas, exatamente. Então, como é que começou realmente essa questão da história da Olhos com Arte? Como é que desenvolveu? O que é que realmente fez com que eu vou construir um empreendimento na área de ótica, porque, sei lá, acho bonito, óculos, alguma coisa. Como foi que começou realmente essa história aí, André? Conta pra gente. Fica à vontade. Na realidade, vai ter foi muito caminho percorrido, né? A gente começou a trabalhar, na realidade eu não trabalhava com óculos, não conhecia o ramo óptico, vim conhecer bem depois da minha vida de empreendedor. Eu comecei a negociar aqui no Cabo, muita gente me conhece, eu trabalhava com caldinho, né, na praia, bem conhecido aí, o caldinho do André. E até hoje, né, eu lembro que eu estava em São Paulo de férias
E na 25 de março encontrei uma cliente e gritou: tá vendendo caldinho aqui? Aqui, eu digo, caraca. Mas foi uma coisa que eu trabalhei muito tempo. Eu venho de uma família que sempre empreendeu. Minha mãe é uma empreendedora nata e foi minha inspiração. Me colocou nessa carreira e fez com que picasse o mosquitinho do empreendedorismo. Então, eu sempre gostei de empreender, né? Comecei a trabalhar há 16 anos. Quando eu parei, a gente estava com um grupo de 12 pessoas. Hoje eu tenho o maior orgulho dos meninos que trabalharam com a gente, sem exceções, né? Sem exceções. Todos hoje têm histórias bonitas, todos são cidadãos, que é o que mais importa, né? E alguns sofreram um pouquinho para aprender o caminho correto, mas, graças a Deus, está todo mundo bem. E aí eu entrei, nesse período, eu comecei a cursar a Faculdade de Ciências Biológicas, em Palmares. Né? O que é que tu vias na mamãe que instalou? É isso que esse sangue que corre em mim. Isso, é que eu via, né? Eu lembro que quando eu era bem garoto, minha mãe ela era sacoleira. Sacoleira, ela... Explica pra gente. comprava algumas mercadorias em Fortaleza, vendia muito cosmético e ia para os hospitais. Hospital São Marcos, Hospital Português, na época. E mãe ia vender e me levava. Né? Eu era o álibi ali. Porque no Hospital Português ele era administrado por freira, né? E as freiras elas ficavam no hospital e se você fosse pego, e algum insegurança também, você era retirado. Era convidado a ser retirado. Isso aqui é estratégia, isso aqui é técnica, e aí... cada estratégia na prática. Então eu era a criança que estava indo para o médico, né? Na época. Só que eu já ia com a bolsinha também ajudando lá. E eu vi a luta que era para um casal que não tinha muito recurso criar 3 filhos, educar e dar o suficiente para conseguir algumas conquistas, né? E isso aí. Então, daí eu fui tomando gosto pelo comércio. Sempre gostei do comércio. Foi tanto que até hoje, né, eu sempre eu fico às vezes pensando na minha trajetória, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser vender, a negociar, o comércio, o empreender. Hoje, na minha prática diária, eu vejo sempre que a função que eu mais fiz na minha vida foi tentar solucionar o problema daquele meu cliente, a necessidade dele, ver o que é que ele está precisando. Acho que hoje a questão não é tanto dinheiro, é você conseguir solucionar aquele problema. E eu via que na vida toda minha mãe trabalhava fazendo isso. Às vezes era um médico que não tinha tempo de ir no centro comprar um jaleco, minha mãe tinha. Então ela estava sempre solucionando o problema, juntando as duas, o útil ao agradável. E isso aí que o André falou tem alguma coisa a ver com o vendedor, né? Eu estava olhando lá o cartãozinho e eu achei interessante porque lá não está escrito CEO, presidente, diretor, mas eu achei interessante aquilo ali, André, porque estava escrito lá vendedor. Eu disse, pô, está escrito aqui vendedor, cara. O que é ser vendedor realmente de fato? Vendedor, no meu ponto de vista, é solucionar a necessidade de um cliente. É justamente isso. É você esclarecer. Veja só, no ramo que eu estou trabalhando hoje, no ramo óptico, a gente é bombardeado diariamente por produtos de péssima qualidade que chegam ao mercado. E a gente está lidando com saúde. O cliente, quando ele sai do médico com a prescrição médica, ele não sabe o que é que ele vai usar. Quando você vai para uma emergência que o médico passa para você um Dorflex, você tem mais ou menos ideia do medicamento que tu vai usar. No caso de óculos, não. O médico passa para tu 1 grau e você não sabe qual a lente que você vai colocar. Dificilmente, às vezes até o próprio médico, ele não tem tanto conhecimento ele nem prescreve a lente, a marca da lente. Ele prescreve o grau. Então, com o material chinês que roda hoje no mercado, ele tem dado muito problema. Eu estava dando um treinamento à minha equipe e estava falando sobre uma lente que já não é nova mais no mercado, que é o filtro de luz azul. Existe um tipo de luz que ela é muito benéfica para o olho, que é a luz azul safira. E tem uma luz azul que prejudica o olho. Então, tem uma lente que está no mercado, que é uma lente similar, né, no paralelo, e essa lente ela é um bloqueador. Ela bloqueia todo tipo de luz. Então, você chega em algumas óticas, o cara está com uma lente e com a canetinha colocando assim, dizendo, não, a luz não passa não. Aí o cliente fala, eita, que massa.
Só que você tem que ver que aquele escudo, ele está bloqueando até a luz que é benéfica para o teu olho. E aí ela tem que filtrar a luz nociva do olho. Então, essa informação, quando o cliente chega leigo, perdido na loja, e você consegue esclarecer isso para ele, ele consegue entender. Às vezes ele nem comprou, mas ele vai lá, pesquisa, pô, aquele cara falou correto, volta e compra. Então, essas informações é muito interessante. Então, eu vejo como um vendedor, a gente consegue solucionar vários problemas do cliente, esclarecer algumas dúvidas, fazendo com que ele escolha o melhor produto e no melhor lugar, né? Isso. Na ótica Olhos com Arte. É indispensável para um vendedor ser um bom comunicador, né? É. Comunicar bem as informações do produto É, de acordo com a necessidade do cliente, né? verdade. Nessa questão aí que o André falou lá aí na palavra, se a gente separasse a palavra vendedor, acho que ficava duas palavras, né? Vender e dor. O André falou, ele disse, ó, ele chega lá com a prescrição de 1 grau, mas ele não sabe a lente. O André, que é o especialista, ele sabe a sua dor, você como necessitante... Não há etimologia aqui não, tá? A não ser que a origem seja Rubenig S.A. A gente criou um dicionário hoje aqui, só no meu nome, e aí fica o Rubenig... Solucionar realmente. Ou seja, vai ver lá a dor, a necessidade do cliente e vai oferecer para ele o produto que ele tem lá que seja o melhor possível para você. Então, esse papel que o André acabou de falar, eu acho que é interessante realmente, porque muitas pessoas não entendem, muitas pessoas discriminam, mas, na verdade, é um papel muito importante e um papel nobre, né? E uma coisa que você falou, o vendedor realmente solucionar a dor daquele cliente, mas a questão do cartão que você falou, pô, não tem CEO, não tem... Porque muito vendedor, ele não diz que é vendedor. Ele, não sei se tem vergonha, não sei o que é, de colocar lá no cartão vendedor. Então, eu coloquei logo, você pegar meu cartão, tá lá, vendedor. Acima de tudo, eu sou um vendedor. Tá? E me orgulho muito de ser vendedor. E isso serve de um recado para você que é vendedor por aí, e existem níveis de vendedores e vendedores, né? Você incorporar, porque realmente, até nós somos vendedores de horas, né? Só que a gente vende de uma forma diferente para as empresas, diferente do André, diferente de todos os outros, mas tem essa questão aí realmente de não ter vergonha realmente, de fato, daquele que é uma coisa nobre, porque a gente está o tempo todo comprando e vendendo. Essa é a questão. Você só tem 2 jogos, não tem empate aqui não é 0-0 não, é 1-0. Eu acho que o resumão do que o André está falando sobre vendas encontre um problema e solucione. Né? Solucione, a imagem do vendedor, infelizmente, tem muito profissional que acaba detonando com essa imagem. Você vê, a gente tem vendedor, acho que a maioria tudo é um sonho. O camarada hoje vai comprar um carro, para ele é um sonho, um pai de família, vai levar ali sua esposa, seus filhos, é um sonho, uma conquista. E às vezes o camarada vai comprar um produto e ele não pega um vendedor, ele não pega um bom vendedor, ele pega às vezes um pilantra, um cara que... Tirador de pedido. Isso. Não, às vezes o cara não vou usar um termo mais baixo, mas o cara não é o vendedor, entendeu? Ele está ali com a intenção de enrolar, ou seja, ele vai te vender um carro que está detonado, que está prestes a bater um motor e tal, e tu comprou aquele sonho todo feliz, na primeira viagem o carro deu um pau. Então, o cara diz, pô, encontrei um vendedor ali enrolão e tal. Então, essa é a imagem que fica do vendedor. O pessoal leva muito essa questão, tipo, o vendedor, ele é um cara que é enrolão, é um cara que está querendo só ganhar a grana, e não é isso, cara. Não é isso. Tem muita gente boa no mercado. Tem muita gente boa. Aí na questão lá atrás, como começou, né? Ele começou com o caldinho e tal. Tem mais alguma história, André, que remeteu para a questão agora eu vou vender óculos? Porque começou com o caldinho, né? Vou vender caldinho na praia, foi conhecido até em São Paulo lá como vendedor de caldinho. Exato. Procuraram o caldinho, mas o André não tinha mais, deixou na praia. E depois o André migrou para o óculos, né? Teve alguma questão, como foi que realmente foi essa migração? Cansei do caldinho, o caldinho é muito quente, eu quero uma coisa mais nobre. Foi alguma coisa desse tipo aí? Na realidade, o caldinho, enquanto eu estava com o caldinho, eu sempre tinha isso na minha mente, que a ideia não era o produto que eu estava vendendo, era vender. Tá? Independente de estar vendendo caldinho, ou vender óculos, ou vender carro, ou vender livro, ou vender hora, era vender. Tá? Então, o lema era vender, independente. E naquele período lá na praia, tive um amigo que acabou a gente se perdendo aí nas estradas da vida, nunca mais tive contato com ele, ele me apresentou o ramo óptico, era um representante comercial, trabalhava com óculos de sol, e... Pô, foi a proposta, cara, por que tu não vende óculos? E aí eu comecei a vender. Ele passava para mim e vou vender. Na época eu entrei na faculdade
E comecei a vender na faculdade. E o negócio foi crescendo, foi crescendo. Na faculdade o pessoal batizou um nome da minha Isso. ótica. Era a Ótica Tandequete, a única que dá a visão além do alcance. Ah, muito bom. Quem é de 80 aí lembra. Vai entender. Tem até vai entender, né? Tem até um cartãozinho aí. Eu trouxe uma foto aí para os meninos dar uma olhada. Alan vai tirar onda nessa aí. E eu lembro que aí o negócio foi crescendo, foi dando certo, só que eu continuei, me formei de ciências biológicas, me formei de biólogo, mas nunca deixei de empreender com óculos. Entendi. Entendeu? Então, basicamente, essa é a questão. Ele começou com caldinho, não recebeu a instrução de outra pessoa para outro segmento, achou interessante, foi vender na faculdade, porque às vezes a gente quer começar alguma coisa e já quer começar grande. Começar com algo mirabolante, alguma coisa do tipo. Se tiver pressão para colocar no sol, bota pressão no sol, mas se não tiver, vá com calma, né? Eu acho que tudo tem que ter o começo, de fato. Você vai descobrindo, pessoas vão agregar valor no caminho, né, André? Porque você está vendendo caldinho, conheceu o amigo era representante comercial, indicou o óculos, você foi para o segmento do óculos, foi para a faculdade, na faculdade ofereceu o produto, pegou gosto pela coisa, pelo que tem a história da Olhos com Arte, né? E até hoje. Sim, e por que essa questão de Olhos com Arte? Por que foi esse nome? Agora ficou realmente, por que Olhos com Arte? Tem alguma história por trás disso aí? Porque geralmente o empreendedor ele quer fazer sempre alusão a alguma coisa, né? Cara, o nome em si, eu lembro que eu fui para o Sebrae várias vezes, né? Eu, mesmo muito jovem, mas o Sebrae sempre foi o caminho. Eu sempre ia, fazia um curso, tinha curso de vendas, curso de planejamento, sempre fui aquela pessoa de estar presente no Sebrae. E me ajudou muito. E aí, na questão do nome, eu fiquei meio perdido. Vou criar um nome legal. E eu lembro que a minha mãe tinha uma loja, e o nome da loja da minha mãe tinha arte no nome. Minha mãe trabalhava com artesanato. Era Gabo Arte. Gaibu, que a loja era em Gaibu, e tinha arte, vê aqui. Pô, por que não pode ser essa doideira aí, mas tudo bem. Por que não pode ser Olhos com Arte? E aí botei Olhos com Arte. Ficou, Exato. pegou, graças a Deus o pessoal tem aceitado, gosta legal da marca. A gente tem levado ela e graças a Deus está dando certo. E o Tandequete abandonou por quê? O Tandequete abandonou, porque não dava muita moral, não dava muita segurança não, sei lá. Segurança não. Depois saiu uma quadrilha aí com o nome Tandequete, não sei se você lembra. Alan não conhece não, mas Alan vai conhecer a história a partir de hoje, né, Alan? Então tem toda essa questão. Ô, André, tem alguma história interessante, engraçada de algum cliente que o cara chegou na minha loja, aquele cliente contou uma história ou ocasionou uma história lá que é engraçada, interessante, possa contar aqui e compartilhar com a gente? Tem? Sim, teve sim. Eu tenho uma cliente que é cliente há muito tempo. Eu esqueço o nome dela hoje. Esqueço não. O nome dela é Antônia. E eu lembro que ela me chamou, né? Ligou aperreada lá para a loja porque o óculos dela tinha dado problema, a armação tinha quebrado. Mas, pô, não tem problema nenhum, tem garantia de 1 ano. Eu vou aí na sua casa, que ela não podia ir, estava cirurgiada. E eu fui, eu tinha atendido ela na casa dela. Ela mora ali perto da Feira Livre e eu fui, né? Pô, fiquei meio chateado. Eu disse, pô, vou lá resolver o problema, doutor. Não vou deixar a pessoa na mão. E fui à noite. Aí eu cheguei lá e disse, rapaz, faz muito tempo que eu vim aqui. Eu olhei no cadastro e disse, pô, essa cliente, a última vez que eu vendi a ela, fazia uma média aí de 3 anos. Pô, a mulher ligou tão brava. Eu fui lá, cheguei lá. Disse, dona Antônia, tudo bom, rapaz? Ela disse, rapaz, o que foi que aconteceu e tal. Eu disse, deixa eu ver, pô, mas a sua armação está muito resseca. Faz quanto tempo que a senhora comprou? Faz pouco tempo. Aí eu lembrei que quando eu fui fazer a venda dessa cliente, isso não foi brincadeira, cara. Quando eu fui fazer a venda dessa cliente, a filha dela estava grávida. Eu fiz, quando eu vim aqui, eu lembro, rapaz, sua filha estava grávida? E aí, como é que ela tá? Ela foi o menino aí jogando bola. Eu acho que ela queria logo pra né? O menino tá jogando bola, aí 3 anos o menino já tava, né? Jogando bola, aí eu disse, eu vou dar um jeito no seu óculos. Aí fui lá, consertei e entreguei a ela. E conversei, consegui fechar uma outra venda. Show de bola. Outro ponto aqui interessante, né? Mesmo sendo não uma obrigação legal, né, de fato, pelo fato do tempo já ser superior, mas eu acho que aqui tem um ponto interessante, que a partir daquele momento já gerou uma venda, né, André? Então isso tem uma questão do pós-venda, justamente que algumas empresas ela pecam
Empresas grandes não têm mais um controle e tal, mas empresas pequenas, menores, média e pequeno porte, tem muito essa questão do pós-venda. É como se o cliente não fosse voltar nunca. Eu digo a ele que eu tive uma experiência que eu fiz uma compra de um produto para o nosso estúdio aqui e me prometeram entregar com 15 dias. Sabe quantos meses me passaram para entregar o produto? Quase 3 meses. Ou seja, isso gera um desgaste muito. Isso aqui foi na entrega. Imagina o pós. E ainda entregou o produto, o acabamento não tinha finalizado ainda de fato. Ou seja, o vendedor lá está pensando só naquele momento. A minha cabeça está pensando nisso. Mas, na verdade, é o posterior à venda que vai contribuir para que o comprador ele volte, para que ele indique outras pessoas para... Fui naquela ótica ali, gostei, o cara me atendeu bem, ofereceu um produto, o produto atende a minha necessidade, superou as minhas expectativas, porque falar de superar a expectativa é fácil, né? Agora, na prática, a coisa é realmente difícil, né, André? O empresário, né? Principalmente, a gente tem uma necessidade e uma dificuldade de alinhar essa questão do pós-venda, da pré-venda também, que é interessante, e acompanhar, né? A gente usa alguns métodos para... Hoje, na ótica, a gente usa muitos métodos, mas algumas necessidades. Quais são essas? Você precisa muito de mão de obra, ferramentas e mão de obra. E tudo isso requer custo, entendeu? É tudo muito custo. Hoje, com alguns softwares, ele tem ajudado muito a gente nessa questão, nessa logística. É muito interessante. Eu tenho um programa que eu trabalho com ele hoje, que, cara, é sensacional. Se eu tivesse conhecido esse programa há 15 anos atrás, eu teria ganhado muito dinheiro, porque ele poupa muito tempo. Entendo. Ele te ajuda a localizar um cliente que está completando um ano, é aquele cliente que fez um ano que ele comprou, é o cliente que está faltando pouco tempo para ele comprar de novo. Manda mensagem. Manda mensagem, faz todo esse acompanhamento. Então, esse software ele acaba ajudando muito nessa questão da venda, da pós e do pré-venda. Eu acho que essa questão não é nem custo, né? Realmente é um investimento necessário. É um investimento. Porque a gente, às vezes, fica falando dos americanos, não porque os americanos são mais, otimizam melhores os seus serviços, mas, na verdade, são ferramentas que ele tem. Os caras lá têm maquinário para fazer, por exemplo, vai quebrar alguma coisa, o cara usa britadeira. Aí aqui no nosso Brasil, o cara quer usar um martelo, quer usar uma marreta. Meu amigo, quem vai ser mais eficiente vai ser o camarada lá, realmente que ele vai ter. O que a gente precisa é que sejam fornecidos elementos, condições para o empresário, que geralmente são os pequenos empresários que sustentam a boa parte dessa massa do Brasil, de fato, leva o Brasil nas costas, a questão de serviços, e que esse povo precisa realmente de apoio de alguma forma para poder contribuir para o fomento do desenvolvimento do emprego e geração de renda. Eu acho isso muito massa. É uma questão que eu digo para as pessoas sempre. Eu acho muito massa quando o político ele tem uma empresa, velho. Porque o cara tem na prática aquele realmente a veia de impulsionar o desenvolvimento daquela região, gerando emprego. O que é que a população nossa precisa? É de emprego. É de emprego. Existe aí uma questão de desalentados, porque não tem essa questão, né? Às vezes porque é algo estrutural. O camarada vem de uma família, eu digo sempre, eu era operador de porta, eu gosto muito de falar isso, eu era operador de porta. Para quem não sabe, operador de porta é cobrador de goma. Você vai escutar muito eu falando sobre essa questão aqui, então operador de porta é cobrador de goma. É só um método mais bem elaborado para você entender. Então, acho que a gente, às vezes, peca porque não dá informação, você não é instruído para começar. Como é que começa essa questão? E você não tem porque seus pais não tiveram essa informação. Seus pais é culpado? Lógico que não. Culpado foi Cabral. Bora botar a culpa lá em Cabral. Já que a gente tem esse termo de culpa da Igreja Católica, né? Porque, na verdade, é responsabilidade. Então, a gente... você se sente culpado, tem a culpa, perdão, reconhece, pede o perdão, aí você está perdoado. Mas se chama-se responsabilidade, né? Então, eles não têm responsabilidade porque, na verdade, eles não tiveram instrução. Eles eram no interior, então tem toda essa questão. Vou culpar eles? Não, vou culpar eles. Agora, a responsabilidade é minha. Eu tenho ferramentas, eu tenho acesso à informação. O que mais a gente tem hoje é a questão de informação. E ver que o André falou que hoje essa informação facilita muito o trabalho dele. Facilita, com certeza. Então, tem toda essas questões. Se a gente perguntasse, André, um conselho que eu poderia dar para que alguém está começando, quer começar, qual o conselho realmente? Eu recebi algum conselho que marcou esse ponto aqui, porque o camarada disse, quando o cara quer começar, eu disse, esse cara está maluco, não vai dar certo. É natural acontecer isso. Aí depois que o camarada consegue, aí, eu sabia que ia dar certo. Aí chega o tapinha nas costas. Não, guarda seu tapinha para você. Que eu não preciso do seu tapinha, não. Eu preciso que você compre o meu produto, né? Em outras palavras. Então, tem algum conselho, André, para essa turma jovem aí que quer começar? Ou mesmo velho, porque tem aquele camarada
do frango assado, que se eu não me engano ele começou o negócio dele, eu acho que ele tinha 50, foi 65 Isso, anos. ele tinha receita só, né? Receita e de 50 para 60 ele começou a tentar vender a receita lá que ninguém queria comprar, né? E aí deu certo, né? Foi um momento, né? Porque eu digo que tem três... Só interrompendo aí um pouco a fala, André, mas segura aí. Eu digo que tem 3 pilares. É o network, o financeiro e o técnico. Se tiver faltando um desses 3 pilares, não se sustenta. O técnico é se você não souber, você tem que ter pessoas que façam aquilo, realmente, a competência, a expertise. O network é fazer o gerenciamento, fazer contatos com pessoas que possam contribuir com o seu negócio. E o terceiro agora... A expertise, o técnico e o financeiro. O financeiro, mesmo que você não tenha recursos, mas você pode pedir de alguém emprestado, de um colega, chamar alguém para entrar no seu projeto, ou pedir uma boa... uma boa dica. Essa aqui é sensacional. Essa sogra, com certeza, ela vai lhe ajudar, porque ela não quer a filha dela passando mal, né? Exato. Ela não quer a filha passando mal, ela colabora. Eu acho que tem toda esse ponto aí. Essas questões. Todas essas questões. Mas aí, André, um conselho para essa turma que quer começar, um conselho que serviu para você, pode ser interessante para essa galera aí que quer realmente, de fato, entrar para esse mundo, porque tem pessoas que querem para o concurso, tem pessoas que querem... Estou parecendo Faustão, né? Perguntando e respondendo. Ou demorando. É isso mesmo, Felipe. Tem sim, né? Hoje, primeiro sonho. O camarada tem que ter o sonho. Se você tiver um sonho, dificilmente você vai desistir. Na realidade, o sonho é diferente da vontade. Às vezes o cara tem aquela vontade que dá e passa. Uhum. E a pessoa que tem um sonho, dificilmente ele vai desistir do sonho. Ele tem que perseguir o sonho. E se planejar. Tá? E se planejar. Hoje, se você quer empreender... Plano de negócios. Você tem que ver o que você quer fazer, o nicho. Como o Felipe falou, hoje, o que tem de informação. Hoje, você com o celular na mão, você está com o mundo na palma da mão. Você consegue... Diferente da minha época, quando eu comecei a empreender, nem celular a gente tinha condições de comprar. Né? Hoje, todo mundo tem aí em casa mais de 3, 4, 5 celulares, TV, nem se fala. Então, é se informar, pegar informação sobre aquilo e ver se realmente é aquilo que você quer seguir, se realmente é aquilo que te completa, ver se aquela é a missão que você quer para a sua vida, cara, e seguir, velho. Independentemente do negócio. Independente do negócio. Ele tem que vender. Eu lembro que... Independentemente, é vender, né? Tem que vender. Eu lembro que eu fiz um curso na aeronáutica e eu, na época que eu fiz esse curso, todo mundo que queria entrar tinha curso de carpinteiro, marceneiro, tinha um curso de borracheiro, tinha um curso de eletricista, aí tinha mecânico de aviação, pintor de aeronave e técnico em informática. Qual eram os cursos que ia lotar? Todo mundo queria ser. Era técnico de informática, na época era uma coisa nova, mecânico de aviação, eram os que lotavam. Ninguém queria ser borracheiro, cara. Não. Ninguém ia ser carpinteiro e marceneiro. E eu tenho um amigo que foi... pelo menos concorrência. Não, mas é porque, assim, entrou 50 pessoas e iria distribuir por vaga. Só que 50 queria ser técnico de informática. Não, só tem 5 vagas, o resto ia ter que ser distribuído. E aí, era de forma aleatória. Você colocava lá primeira, segunda, terceira, quarta, quinta opção de curso e foi. E eu tive um amigo que ele foi ser borracheiro. Cara, o cara reclamava todo dia. E o professor dele, na época, o nome não era bem borracheiro, era um outro nome que se dava. E o professor era muito bom, era um cara muito carismático, um cara que incentivou muito, e ele gostou, cara. E esse cara vive muito bem como borracheiro. Eu encontrei ele, Josenildo, o nome dele. Encontrei com ele, eu disse, e aí, meu amigo? Ele disse, bicho, eu agradeço a Deus todo dia, porque fui aprender esse ofício e hoje é o que me sustenta e eu estou bem, cara, estou feliz, porque a gente às vezes acha que a pessoa está feliz ou está bem, é porque está realizada, é porque está com muito dinheiro, não é? Você olhar a Madre Teresa de Calcutá, ela estava realizada, acho que ela não estava com muito dinheiro. Verdade. Então, realização é diferente de grana, você não pode pensar só no dinheiro, tem que ver se você vai estar feliz, vai estar bem com aquilo ali. É verdade, mas para quem quer empreender... Para quem quer empreender, acreditar, ter fé... E seguir. E em frente, cara. Em frente. Achou o que quer fazer, vai e faz. Muito bem. Principais desafios enfrentados, André, no mercado de ótica que você tem? O principal desafio no mercado de ótica são as tecnologias novas, né?
E a concorrência desleal, principalmente a questão da informação, porque a gente trabalha hoje, tem 3 marcas de lente que são as 3 melhores marcas de lente pioneiras no mundo. É a marca francesa, alemã e japonesa. É a Roya, a Zeiss e a Essilor. São as 3 marcas pioneiras, a maioria que os médicos, às vezes, quando escrevem, é uma dessas 3. Então, elas sempre estão inovando, mas a gente tem as outras marcas, que também tem algumas marcas boas, mas tem muita marca no paralelo. E a pessoa ela não tem tanta informação. Então, quando ela sai, às vezes até eu falo com o meu cliente, tenta conversar com o médico a respeito da lente que ele te sugere, porque às vezes o cara já vem com o pé atrás. Pô, esse cara só quer me vender. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu tenho meu conhecimento, eu estou estudando. Eu estou sempre estudando, está sempre chegando coisa nova. Tem uma lente que é a Varilux, uma lente da Varilux que ela desenvolveu há um bom tempo, que com a tecnologia essa lente ela faz vários focos. O que é vários focos? A gente tem um multifocal, as pessoas que passaram já de 40 anos, não é o meu caso, que usa multifocal. Multifocal é aquela lente para longe, intermediário e perto. Certo. Não é? É dividido em 3 campos. E você está aqui olhando para uma distância longe, intermediário lá a tela do teu computador e perto está aqui teu celular. Só que hoje, o que é que acontece muito? Você está dirigindo, você está olhando lá para fora, você está olhando para o painel, você está olhando para o som e você mexe no celular. Tudo ao mesmo tempo. Isso é uma mudança de foco com componentes eletrônicos muito fortes. Então, a inteligência da lente, essa inteligência artificial, para fazer com que você foque com velocidade. Imagina como Deus é perfeito. Você está olhando para o horizonte, você está focando, de repente você olha aqui para a ponta do teu dedo e tu focou. Olha, pega uma câmera fotográfica hoje e vai fazer isso. Você vai, ela não tem essa velocidade, ela não tem essa perfeição. Verdade. Então o mercado de ótica hoje ele vem inovando nesse sentido. Só que é muita informação, a gente tem que levar isso para o vendedor. Então por isso que precisa de uma credibilidade. Você precisa que o cliente ele também ele escute, ele pesquise. Hoje com isso aqui o cara consegue ir longe. Ele consegue parar um pouquinho e dizer, pô, vou pesquisar, vou dar uma olhadinha. Porque às vezes tu vai para o médico botou teu grau, mas ele não te disse o tipo de lente. Às vezes ele coloca uma marca de lente, aí o cara diz, que a gente pega muito isso na loja. O cara chega e diz, o médico passou esse grau para mim, eu só não quero essa marca que ele botou. Mas por quê? Porque é caro. Quem disse que é caro? O que é caro, né? Então você quer comprar o quê? Eu quero uma lente barata. Você que está procurando a qualidade ou um preço. Não é? Então bora tentar juntar os dois, bora investir, que é um investimento. Imagina, eu comparo muito lente a uma poltrona. Imagina tu passar um ano sentado num banquinho de madeira, sem custo, e tu passar um ano sentado numa poltrona fofinha. Excelente argumento. Vai ser legal. Entendeu? Aí tem gente que prefere, por causa de uma diferença mínima, às vezes de R$20, passar um ano no banquinho de madeira e dizer, pô, eu comprei bem barato. Entendeu? Tu tá cuidando da tua saúde, tua visão. Isso. Então os desafios é levar essa informação para o cliente. É abrir, dar esse conhecimento para o cliente, ter a oportunidade de conhecer os produtos, estudar um pouquinho, pelo menos na hora que a gente vai comprar, porque quando eu vou comprar um carro, eu pesquiso um pouquinho sobre o carro, vou lá olhar, pô, não chego lá, o vendedor diz, compra esse carro que é bom, não. Não é? Você vai comprar uma TV, vai comprar um celular, tem gente que estuda mais para comprar um celular do que para comprar um óculos. Verdade. E, cara, A saúde é mais importante. Né? sem visão, o celular vai servir muito. Isso. Tu mencionaste a concorrência desleal. O que seria, André, nesse mercado? A concorrência desleal é assim. Existe uma tecnologia que a gente chama de fotossensível, existe uma marca que foi batizada essa questão fotossensível, a Transition, que é algumas marcas, tipo a Essilor, a Zeiss e tal, tem essa tecnologia Transition. A tecnologia é o que faz escurecer, ativar. Essa lente ela é ativada para escurecer de acordo com a quantidade de ultravioleta no ambiente. Quanto mais ultravioleta, mais ela vai proteger teu olho. Quanto menos, mais ela vai clarear. Então, uma lente multifocal com ativação dessa, ela chega a ser, comparando com uma lente paralela, uma lente, pode dizer, do chinês, ela vai ter uma diferença aí de até uns 400% no preço. Uau. Entendeu? Mas como é que o cliente vai identificar que está levando a lente original? Entendeu? Verdade. Aí, pedir a nota fiscal, o cliente não pede. Pede a nota fiscal, certificado de garantia. É tanto que a Essilor, eu não trouxe hoje, mas a Essilor, ela tem algumas lentes que tem uma marca d'água. Tu sopra Ela aparece. e ela vai aparecer o nomezinho no meio da lente.
Que isso já é um ponto positivo. Sim. Outra coisa é outra marca d'água que tem dentro do talento, mas essa é só mais a pessoa que tem uma técnica que vai conseguir identificar, conhece o produto e tal. Então, a concorrência desleal é isso. O cliente chega na loja e diz, pô, comprei essa lente aqui, ó. Esse produto foi R$1.000. Aqui era 10.000. Aí tu faz, pô, foi o mesmo produto. Tem alguma coisa estranha aí, hein? Tem alguma coisa estranha, né? E aí, a culpa não foi dele. O cara vendeu gato por lebre, feito a gente diz. Exatamente. Entendeu? Gato por lebre. Então, a gente fica tentando trabalhar com o cliente. Hoje, o mercado de ótica eu acho interessante porque tu não precisa correr muito para ter cliente. Porque tem muito cliente que sofreu, que teve uma dor. E essa dor não foi sanada, essa dor foi piorada. Entendeu? Pô, me enrolaram ali, cara. Eu fiz um investimento X que dava para botar um produto top e o cara, para ter uma margem de lucro bom, melhor, entregou uma porcaria. Exato. Então, você começa a conquistar esse público, vai garimpando. E hoje a gente tem uma carteira de cliente muito boa, uns clientes que hoje eu digo que é mais amigo do que cliente. É a fidelização, né? A fidelização, que a gente tem um carinho, a gente sabe, a visão da gente não é só o dinheiro, a gente também não está fazendo caridade. Mas, assim, em primeiro lugar, quem chegou aqui foi João. Não foi o cliente que vai me pagar tanto, foi João. É um cara que a gente sempre conhece a história dele, a gente sabe o que ele passou, a gente lembra. Eu tenho um cliente que sofreu um acidente agora há pouco não, faz uns 3 meses. Eu liguei para ele, ele ficou... Pô, tu ligou para saber, e aí, como é que tu tá, cara? Como é que tá? Cicatrizou? Tu tá bem? O cara... Meu irmão, primeira vez que... Tá entendendo? Mas é importante, a gente lembra, a gente A fidelização, ela é trabalhosa, mas é o que vale a pena. É o que vale a pena, é o que vale a pena. Isso mesmo. E a gente tem muito aquele cliente que ele quer ser enganado. Sabe o que o cara quer ser enganado? Explica. Vou lá. Tá aqui, um iPhone 13. Aí tu vai em 10 lojas. Quanto é esse celular? É X. É R$1.000. Aí tu vai em uma loja e o cara diz, oxe, eu tenho ele aqui, ó, 100. Todo mundo vai dizer, pô, de 1.000 caiu para 100. Tô ganhando. Eu tô sendo mais esperto. Entendeu? É o esperto. Ah, velho. Só na mente dele, né? Mas você sabe, pô, todo mundo vai dizer, cara, tem alguma coisa errada aí, velho. Tem alguma coisa errada. Exato. Não é? Às vezes dá uma diferençazinha ali de 10%, 5%, 3%. Uma margem aceitável, né? Uma margem aceitável. Então, tem cliente que ele pede mesmo, pra ser ele enganado. pede para ser enganado. Aí, nesse ponto aí, André, essa questão do preço, é porque você está lidando com óculos, com olhos, você está lidando com saúde, né? Então, você não está... Necessariamente, você tem que pensar no preço da coisa. Você quer realmente tratar o seu problema ou você quer ser enganado, feito o André falou, né? Se o cara quer ser enganado, ele vai focar no preço e vai comprar um produto que não tem essa qualidade, realmente não atende a necessidade dele. Agora, se ele está preocupado com saúde, o médico prescreveu que eu utilizasse um óculos. Aí eu vou comprar um óculos. Mas será que o óculos realmente, de fato, atende a minha necessidade? Se o preço, a diferença é pouca ali, por que comprar um produto que realmente não atende à sua necessidade? Né? E assim, as marcas, essas melhores marcas aí que a gente sempre pontua, ela tem produto com ótimos preços, excelentes preços. Tem produtos que concorrem com o popular, entendeu? Mas o camarada ele já vem bloqueado. Já vem, não quero essa marca não. Porque às vezes não oferecem muito porque a margem de lucro nossa vai cair, aí o pessoal oferece mais o paralelo. Entendeu? Maior, hein? Mas para mim eu acho que a satisfação não tem preço, cara. Eu tenho um sobrinho que ele nasceu com catarata crônica nos 2 olhos, passou por 3 cirurgias e ele não enxergava. Eu lembro que ele começou a usar um grau 15 de miopia. Meu Deus. 15 não, desculpa, 12 de miopia. E quando eu consegui colocar a lente dele, ele começou usando já um bifocal. Uma lente bifocal é aquela lente que os avós da gente usavam. Tá? Ela tem o grau aqui nessa parte periférica e tem aquela meia luazinha, né? Ele começou a usar o que a gente chama de bifocal executivo, é uma lente que tem uma linha reta para corrigir também o estrabismo. Cara, você não sabe, não tem dinheiro no mundo que pague quando a criança botou o óculos e viu o pai dele. O menino, papai, cara, todo mundo tava na ótica, chorou. Sensação, isso é muito massa, porque essa parte daí... Então, você entregar feito, eu tenho um cliente que... eu estava testando uma lente nova que chegou, uma lente da Kodak, que tem, ela é UHD e ela te dá uma qualidade visual, as cores ficam mais nítida, o cara botou e ficou dentro da loja. Mano, tá tudo bonito, velho.
Cara, tá tudo bom. É sério, aí tirava o óculos. É sério, tá muito bom. A satisfação do Vale a cliente, pena. cara. Entendeu? Eu acho que isso não tem preço. Lógico que você vai sempre procurar o custo-benefício, mas dentro de uma ética, de uma qualidade ali do produto. Eu acho que aquele ditado faz jus, né? Fazer o certo, dá certo, né? Dá certo. Eu acho que realmente isso é interessante Tem todas essas questões. é verdade. Tem algum fato de superação que aconteceu nesse... São 12 anos, André? 14, me corrige aí. A Ótica Olhos com Arte, ela tem 16 anos. 16 Um anos. adolescente. Tá quase completando maioridade, hein? Opa. Olha lá que 16 pode anos. ser que tenha alguma promoção lá, uns 18 anos de Opa. idade. André já tá 16 pensando anos. aí alguma coisa do tipo, presente de aniversário, quem ganha é o cliente, né? É. Mas isso é coisa pro futuro, ainda falta ainda 2 anos. 2 anos, 16 para 18, tudo 2 anos. Né? 2 anos, né? Eu acho que eu fiz a conta certa. Eu tô bom de matemática, viu? Tô quase fazendo o Enem. Tem algum fato de superação, André, durante essa trajetória? Isso aqui realmente marcou a Olhos com Arte? Sei lá, tava declinando, aconteceu alguma coisa e você conseguiu superar? Tem alguma coisa que realmente marcou que você pode estar contando aí para quem está nos escutando? Pode ser uma Mostra que a vida de empresário nem sempre é um mar de rosas. é só É flores. verdade. Cara, acho que o período mais difícil, né, da ótica foi o período da pandemia. Acho que para todo mundo, cara. A pandemia, ela foi um marco na vida da gente. Eu digo que toda guerra tem um aprendizado, um legado. A pandemia, ela teve tudo para ter o melhor legado. Teve tudo, ela não teve. Entendeu? Infelizmente. A pandemia, ela teve muita coisa que poderia ter sido positiva que não foi. Mas, assim, na minha questão de ótica, porque foi sofrido, né? Primeiro, fechar as portas, o comércio fechar é complicado, né? Eu acho um absurdo que aconteceu isso, porque você tem uma loja pequena que, por exemplo, entra 1 ou 2 clientes por dia, o cara manda fechar essa coisa. É muito fácil você estar recebendo seus 40 mil, 30 mil reais lá, 25 mil, 20 mil, é bom demais. Vai continuar recebendo, meu filho. O empreendedor tá lá com a loja dele, 500 clientes. Porque o camarada, não, eu tô em casa, tô se sentindo mal, eu vou para Olhos com Arte, porque lá eu vou colocar um óculos, vou me achar um gatão. Aí o camarada vai e manda fechar a ótica do cara. Pô, é falta de consciência realmente de fato. Mas A gente fechou. Eu lembro que no começo a gente ficou meio relutante. Pô, vai fechar. A gente tinha um planejamento, já tinha uma gordura, tinha uma organização, já estava um planejamento se acontecesse de fechar. Para passar, a gente se preparou aí para passar uns 3 meses mesmo fechado. E no começo eu tive Covid, fiquei mal, que eu achava que eu não ia ficar, né? Eu correndo todo dia, comendo bem, cara, e fiquei mal, de ir pro hospital e dizer, cara, eu vou ficar. Aí foi quando eu comecei a levar a sério a questão de, caramba, Isso aqui realmente. realmente foi Eu tive necessário. 3 vezes. Infelizmente. Eu fiquei bem mal, aí depois eu perdi um cliente. isso marca. Depois eu perdi outro cliente. Eu perdi um cliente, cara, com, não vou dizer o nome por questão ética, 38 anos, Novo. 3 filhos, tá? Isso marca. E morreu de Covid. Depois perdi outro cliente, 38 anos, 2 filhos na barriga da mulher, um casalzinho de gêmeo, era o sonho dele, morreu. Cara, aí eu comecei a ficar preocupado. Claro. Ela disse, eu não vou sair, eu não vou sair. E aí a gente foi levando, tendo os cuidados. Tinha muita gente que negligenciava, o que eu acho até hoje, o que eu digo que tinha tudo para ser um aprendizado e não teve, é porque até hoje você está na ótica, o camarada está super gripado, ele chega lá sem máscara, ele chega lá espirrando, Compartilhando, ele né? chega lá... Cara, velho. Vou compartilhar um pouquinho Então é isso. Teve aprendizado? Não teve aprendizado. Hoje eu estava falando, né, que foi proibido vender álcool no supermercado, né, O líquido. de 70%, e eu nunca deixei de ter. ter no meu estabelecimento. Eu não vivo passando na mão. Mas pô, chega a gente nessa situação. Chega a gente nessa... Eu não posso ficar sem álcool lá. Eu tenho que ter. Porque eu já tenho essa consciência. Já aconteceu do colaborador tá com sintoma de gripe, eu dizer, pô, fica em casa. Não vem, não. Se vir, começou a espirrar, bota máscara. A gente trabalha com idoso. Chega sua mãe, sua avó, a gente vai com gripe, pô. Indiretamente você pode alcançar outras pessoas, né? Entendeu? Então, assim, a gente, o que eu digo que não ficou muito de aprendizado nessa guerra que a gente teve contra a Covid foi isso, cara. Esse foi um período desafiador, né, André? E como é que foi para superar ele? Houve alguma montagem de estratégica? O que é que aconteceu Isso. para passar esse período que foi um período negro?
Foi um período difícil. A gente... Quer dizer, deixa eu consertar. Isso, conserte. Período negro não, período nebuloso. Nebuloso, né? Desculpa aí. Pode usar mais não, né? Estendemos. Período branco, fica mais bonito. Vai lá, período branco. Aquele período branco. Difícil. Foi um período bem difícil. Primeiro, quando começou a gente já tinha uma saúde financeira da ótica legal. Tá? A gente estava com as contas enxutas. Ótimo. Entendeu? Ótimo. Não estava devendo fornecedor. Ótimo. Questão com o cliente também estava bem. E a gente tinha um fôlego, feito disso, para conseguir passar uma média aí de 3 meses. Então Show ficou. de bola. Mas a questão toda também foi psicológica. Entendi. Entendeu? O que é a questão psicológica? Cara, acho que vocês são imperativos também, são ativos, né? Cara, você sabe o que é pegar uma pessoa e dizer, tu vai ficar quieto aqui? Tá em casa. Você até diz, não, primeiro eu vou estudar, cara. Mano, tu não consegue, não. Tu não consegue, não. E você não consegue estar com todo mundo. Você não... Então a gente começou a aproveitar esse tempo para estudar, começou a planejar após pandemia, entendeu? A gente planejou muito. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente pode fazer? Né? O que é que a gente vai aprender nesse período? Então a gente planejou algumas ações que deram super certo. Show de bola. Né? Eu posso dizer que foi um dos períodos que a gente mais cresceu, tá? O patrimônio da empresa melhorou muito, porque a gente conseguiu aprender algumas coisas, a gente ficou muito preocupado com as pessoas mais próximas, os clientes que a gente tinha também mais contato, de vez em quando a gente estava ligando, e até aquele distante também, porque depois, quando voltou, a gente sempre tinha alguma notícia mais difícil, tinha perdido alguém e foi. Mas, assim, foi um período que a gente conseguiu passar tranquilo. Não, quando parou, que voltou, que disse, vai parar de novo, aí já começou a ficar difícil. Entendi. Não teve o segundo lockdown, não foi? Foi. O segundo lockdown e E tal, aí? que foi furado. Foi furado. O segundo lockdown foi furado. Isso foi estratégia. Foi furado, porque o primeiro realmente não tinha nada ali. Pô, depois que tomou, acho que foi a primeira dose da vacina, depois, agora, Pois é. Vamos pra guerra. se vinha a Covid, eu mato ela. Era bem assim. Era todo mundo com medo, todo mundo de máscara. Mas assim, a gente já começou a atender por ali, já ia. Não é um cliente que tinha uma necessidade, que quebrou um óculos, aconteceu algum acidente, a gente já começou a solucionar ali. E graças a Deus começou a girar devagarinho, foi girando e foi dando certo. E com isso a gente vê que vida de empresário nem sempre é um mar de rosas e que os empresários sérios devem ser muito bem respeitados, porque, como o Rubenig falou, como o Rubenig Felipe falou, enquanto o trabalhador sabe que tem o seu salário, o seu soldo garantido na data certa do mês, o empresário está ralando para manter esse salário. O empresário sério está preocupado em manter esse salário e todos que dependem dele, não só ele mesmo e a sua família, mas as outras famílias que dependem dele. O empresário sério, portanto, precisa de nosso respeito. E é isso, né, André? É verdade. Nem sempre é um mar de rosas. Isso. A Covid mostrou isso. A primeira preocupação que a gente tem é o funcionário, né? Pô, o funcionário, a gente hoje tem 2 funcionários na loja, e direto, né? Que é nosso funcionário mesmo, e fora os indiretos. E a gente ficou bem preocupado para não atrasar salário, também não estava querendo entrar naquele plano do governo para pegar. Pois é. Não é? Fiquei tentando segurar a onda mesmo. Graças a Deus passou e foi. Deu certo. E é isso que você está falando. A responsabilidade da gente é pesada, porque você sempre se preocupa. Você entra numa coisa, você já tem que garantir o da. Pois é. Do funcionário. Como a empresa se mantém atualizada ou alguma estratégia de marketing você usa que é eficiente, você percebe aqui para o nicho de empreendedor, empresário local? Tem alguma observação a ser feita, a pontuar? Felipe, hoje a gente precisa melhorar muito. A gente tem trabalhado muito em relação à questão do marketing da empresa. Porque a gente ouve muito falar nessa parada aí, né? Mas é algo meio complicado. Hoje a gente tem... Quem quer empreender aí na área de publicidade, propaganda, de tráfego pago, cara, o mercado está aberto. É bem complicado porque tem muita gente que aprendeu um pouquinho... Já se sente. Já se sente, velho. Aí deixa a desejar. Olha aí, meu povo. Aquela conversa do início.
Deixa a desejar. Encontre o problema e seja a solução. E André já deu uma dica. Olha, e deixa a tem um desejar. problema aí. Então a gente hoje está. Eu já fui no Sebrae esse mês passado aí, pedi uma consultoria relacionada a marketing digital, a esse acompanhamento aí, para ele me dar o norte. O Sebrae ele custeia até 60%. Ele te dá um lequezinho de algumas empresas, tu escolhe e ele custeia 60%. Tu sempre mencionas o Sebrae, André. Então, ele é uma ótima parceira mesmo para o empreendedor, né? Cara, ajuda. Ajuda. É alguma, pô, tu tem alguma coisa. Alguma coisa. Não é? É diferente. Você não está sozinho. Você vai lá, pelo menos tu tem com quem conversar. É feito você é um apreciador de vinho, toma vinho e não tem com quem conversar. Entendi. Lá você tem alguém que está pensando a mesma coisa que tu está pensando, procurando uma solução para aquele teu problema também. Entendi. Então você tem que buscar mesmo, você tem que buscar. Então a gente precisa melhorar essa questão da publicidade. A gente nota uma diferença muito grande, porque hoje você olha... Eu lembro que a gente fez uma ação na loja, contratou um digital influencer e tal, e dá aquele movimento, aquela visão, porque existe dois tipos de propaganda. A propaganda que é para vender e a outra que é para mostrar a tua marca. Uhum. Não quer dizer que o cara vai ver tua marca e ele vai dizer, vou comprar ali. Entendi. Entendeu? É diferente. Né? Então, às vezes, você contrata uma empresa para divulgar a tua marca, divulgar a marca da tua empresa, não quer dizer que tu vai vender. Uhum. Não é? Sim. E o pequeno empreendedor ele não quer investir para não vender, não. Tem que ter o retorno, É muito né? difícil, né? O pequeno empreendedor, para ele investir um X e não fechar a venda, para ele não é interessante, É não. verdade. Entendeu? Então, como unir essas duas coisas? E uma coisa bem legal que eu vejo aqui na nossa terra, aqui na nossa região, é que a propaganda antiga que não se usa no resto do Brasil funciona. Não é o boca a boca. Tu acredita que aqui o panfleto funciona? O carro de som funciona? Olha só. Funciona, cara. Funciona. As mídias tradicionais. Essas mídias, isso, funciona. Agora, tem coisas mais recentes que funcionam melhor. Então, o que faz a gente vender? O que faz a gente vender o nosso carro-chefe hoje, você falou, é o boca a boca, é a experiência positiva do cliente. Cara, eu tenho muito vendedor. Eu digo, eu tenho 2 vendedores direto, mas eu tenho muito vendedor. Eu tenho muito cliente que tem orgulho de dizer, cara, tu vai comprar lá, você vai comprar aqui. Viu? Você vai comprar aqui. Porque ele sabe se acontecer qualquer coisa errada, ele vai lá e sabe que eu vou estar lá para responder. Não vou me esconder. Entendeu? Eu vou vender diretamente para o André me dar uma comissãozinha também, né? Com certeza, gente. Com certeza. Eu acho que o que move o comércio, às vezes eu vejo vendedor que não ganha comissão, o cara não é vendedor. Ô, André, nessa questão aí das mídias tradicionais arcaicas, não sei se bem está arcaica, não está bem a colocação correta, pesado. meio pesado, né? Mas você percebe que tem, por segmento, por exemplo, as mídias tradicionais que já eram utilizadas antigamente, você citou, no restante do país não se utiliza com tanta força, mas aqui se utiliza, e tem efeito resultado, mas esse efeito resultado você percebe que é por faixa etária ou não? Por exemplo, as mídias mais tradicionais, elas alcançam pessoas de meia idade para cima. Positivo. E Legal. as tradicionais, as digitais, tradicionais, a minha mente aqui está em outra coisa. As digitais, elas alcançam o público mais jovem, porque esse público mais jovem está muito antenado, né? Isso. Você percebe isso? Com certeza, com certeza. As mídias tradicionais, ela tem o público dela. Ela tem um público que chama ela, entendeu? E hoje todo jovem está com o celular na mão. Verdade. Todo celular tá lá. Eu digo à minha esposa que é passa a vida. Bota no Rios e fica passa a vida, passa a vida, passa a vida. Cara, eu fico... É o tempo desse Mano... Daqui a pouco você mora 2, 3 horas. Você vê, eu digo, ei, volta. Bota o freio aí. Bota o freio aí. Não é bem complicado. Então, assim, a internet hoje ela entra na casa de todo mundo, né? Na casa de todo mundo. Verdade. Então, é positivo. Por isso que eu digo, tem que alinhar o novo, o marketing, a publicidade e o novo com os dois. Você não pode trabalhar só com um. Eu testo o que funciona. O que funciona para mim é onde eu vou e eu vou colocar energia ali, realmente, né? Teve uma ação que a gente fez, eu vou voltar no tempo aí. Tu falou da pandemia e teve uma ação que a gente fez que, para mim, foi... A gente tava saindo da pandemia, a segunda já tava... Pô, vai abrir e tal, aniversário da ótica. Aí eu, caraca, e agora? Acabou a grana, hein? A gente vai fazer o quê? Cara, a gente tem que fazer uma ação... Isso é normal, viu? E aí você não tem uma bancada de marketing para pensar.
Sim. É eu e mais 2 pessoas, minha Isso. esposa, que é com quem eu mais converso, e, pô, como é que a gente pode fazer? E eu digo, cara, a gente está passando um momento difícil, a gente perdeu muita gente, tem muita gente que está internada, tem muita gente que está passando um momento difícil. E a gente foi e encomendou, eu lembro que foi 300 ou foi 500 rosas. E a gente fez frases, cara, eu não trouxe uma foto, eu lembrei disso agora. Motivacionais. Frases, você é importante. Frases pequenas que fossem impactantes. A gente não estava preocupado em vender, cara. Entendeu? A gente estava preocupado em dar alento naquele momento difícil. E eu chamei 2 meninas e a gente fez um porta de loja e, cara, era o pessoal indo chorar, era o pessoal abraçando, era o pessoal indo na loja, era o pessoal repostando. Até se você entrar no feed da nossa loja lá nos feedzinhos, fica nas histórias, Sim, né? sim. Tem lá alguns depoimentos, o pessoal dizendo, cara, no momento difícil, fez isso e tal. Muita gente. Pô, a visão não foi ganhar dinheiro. Entendeu? Nossa visão, naquele momento, a gente queria se conectar com aquele cliente que estava meio... O pessoal andava na rua feito que... Cara, tô Por algum lugar. Vou ser contagiado. assustado, velho. Assustado. Eu ia pro shopping com vontade de correr, pô. Eu fui poucas vezes para o shopping, quando chegava lá, dava vontade de voltar para casa, pô. O sentimento psicológico tava abalado. Então, foi uma ação bonita, uma ação de baixo custo. Cara, e eu acho Não que... tem dinheiro, a criatividade vem à tona. Né? Cara, foi muito... Entendeu? Aí foi uma produção aí no período da Covid que marcou. A gente repetiu essa ação em outro momento. Mas não teve mais o impacto daquele, né? Nem quero que volte para a Covid pra gente. Aquele foi uma centelha divina, né? Entendeu? Então, assim, foi muito bom. E, assim, converteu muito em vendas. Não era, de fato... Não era o propósito, mas da deu turma... resultado. Pô, o pessoal que não conhecia, cara, mas ele se preocupa com isso mesmo. Entendeu? Ele tem essa visão, ele tem esse diferencial. Ninguém vai fazer. Ninguém vai querer pegar do seu patrimônio pouco que tem ali e investir numa coisa... Sim. Mas, cara, é importante. Tu acabaste fazendo o que Steve Jobs sempre fez, né? Criar conexões. Isso, cria uma conexão. Só que Steve Jobs intencionou para vendas. Tu criou a conexão sem essa intencionalidade que consequenciou nisso. Essa conexão que você cria com o cliente, quando é positiva, que seja sempre positiva, ela é muito boa, entendeu? Aí eu lembro que chegou um cliente que chegou lá na loja, ele fez, pô, por que tu não abre um... Ele disse que é um café aqui dentro da ótica. Eu disse, pô, bicho, não tem espaço para isso. Ele disse, cara, é tão bom ficar aqui. Uau. Eu venho aqui e vocês não estão preocupados em me vender, não. Uau! Eu venho aqui e ele passa sempre lá. Vocês não estão preocupados em me vender, eu venho, tomo uma água, vocês me oferecem uma bala, um cafezinho, a gente conversa, troca uma ideia, eu vou. Quando eu volto é a mesma coisa. Vocês nem falam em vender. Porque não é que a gente não vende. A gente vende no momento certo. Mas a gente tem uma pessoa que está indo ali. E às vezes aquela pessoa que está indo lá, ela está com tanto do problema... Entendeu? Às vezes a gente também está cheio de problema. Eu sou muito que quando eu digo ao o colaborador e minha esposa, a gente tem um lema: se tu não está bem, tu não vai. Se tu não está bem, tu não vai. Pô, não está bem, fica em casa. A tendência é transferir a sua dor para uma pessoa que não tem nada. Olhos com arte, criando conexão com seu coração a partir dos seus olhos. André vai pegar a frase e vai colocar lá. Eita lá. Eu acho isso interessante, acho bacana essas coisas do empreendedor, porque o camarada que é um empreendedor realmente menor, médio e tal, ele é o cara do marketing, tem que estar ligado a essas paradas. É o cara do financeiro, é o cara da contabilidade. Olha aí o que é o empreendedor. Ele o operacional tem uma gama de responsabilidade nas costas dele, ele tem que estar atenado a ele. Peso enorme. E aproveitando o momento, o gancho... E ele consegue atrelar essa coisa. Muito interessante, feito falou, ó, a campanha foi realizada depois, mas não surtiu tanto efeito feito daquele momento. Exato. Porque a campanha subiu no momento exato, com a coisa certa, realmente, que era a questão. Eu, às vezes, almoço com um camarada ali embaixo no bar, e ele, na época da pandemia, ele dizia, depois da pandemia, né, vai dar tudo certo. Toda vez que chegava lá, ele dizia, vai dar tudo certo. Eu achava aquilo interessante, com aquele jeitão dele, mas aquilo ali, para quem está precisando de uma palavra de apoio, bicho, isso mexe com o coração do cara. Mexe. E realmente tem muitas pessoas que estão precisando realmente dessas coisas para modificar a mente. O cara está com tanto problema, tem tanta dificuldade, porque problema todo mundo tem. As pessoas pensam que são fáceis, mas na verdade a vida não é fácil. E realmente é essa questão mesmo, né, André? São todas essas questões. Olha, ficou legal essa frase.
Ficou legal? Essa questão o MEI, o Simples Nacional, André, ele é importante, contribuiu. Acho que tu já pegou a questão da mudança do MEI e do Simples Nacional. Já sou MEI hoje. Tu pegou durante Não, o MEI? Perdão, sou Simples Nacional, cara, desculpa. Ou foi antes? Não, já fui MEI, né? Já fui MEI por um bom tempo. Só que depois não comportou mais, né? Em pouco tempo a gente teve que migrar. Na tua visão, alguma coisa pode melhorar? Tem alguma coisa que tu vê como um gargalo para o teu segmento e tal? O maior problema hoje do empresário é tributos. Entendeu? Tributos. E eu acredito também a dificuldade de informação. Pessoas. Porque você vê, você manter hoje um contador é um custo muito alto para um pequeno empresário. Sim. É muito alto. E às vezes você fica perdido. Só que tem muita gente que tem potencial de crescer e não cresce porque não quer pagar imposto. Pois é. Mas lá na frente a conta não fecha, né? Não fecha, mas às vezes o cara fica, pô, não vou fazer isso não, senão eu vou ter que... Pô, tu tem que fazer, velho. Exato. Uma hora a casa cai. Exato. Então você vai ter que fazer, Exato. O André, essa questão é tão séria de questão de tributo, esse manicômio tributário que a gente vive, que um cidadão falou sobre uma empresa multinacional que utiliza cerca de, no máximo, 3 pessoas em outros países para fazer a contabilidade. Aqui no Brasil é um escritório inteiro, um apartamento, um andar inteiro para poder cuidar do tributo. Porque aqui é muito importante, hein? Isso é importante, eu coloco muito mais pessoas. As pessoas que não entendem essa questão. É mesmo. Tem todas essas questões. Lá é fraco, só precisa de 3. Aqui a gente precisa de muita gente para fazer. Não está pensando que é brincadeira. Mas é exatamente isso. É complicado realmente a questão tributária no Brasil. Tristeza. Quem diga o empresário realmente aí, né? Algum conselho para aqueles... Para finalizar, né? Eu não gosto muito de usar esse termo finalizar, porque as pessoas que estão escutando não podem querer encerrar, né? Então, não encerre não. A gente ainda vai finalizar, a gente encerra de uma vez. Isso é um perfil. Algum conselho para os desalentados, André? A galera que está desalentado, mas quer seguir nesse setor, porque tem vários aspectos. Tem aquele que quer ser CLT, tem aquele que tem a visão de ser funcionário ou servidor público, tem a questão daqueles que querem ser empreendedor. Tem alguma recomendação? Tenho sim, Felipe. O que eu vejo muito, né? O que eu tenho muito a dizer é que você se encontrar. O conselho primeiro é se encontrar, saber o que você quer fazer. É fazer o que gosta? Não é fazer o que gosta. Eu acredito que é mais se encontrar. Agora tu me botou numa encruzilhada. Vou fazer no que é bom. Vou fazer o que é bom. Tem um colega meu que ele dizia assim, agora deu um nó na minha mente. Tem um colega meu que ele dizia... A gente tem que fazer o que gosta. Aí eu digo, daqui a pouco ele parou e disse, o que gosta não está dando dinheiro, não. Aí eu disse, eita, o bicho agora deu ré. Eu acredito que é se encontrar. Eu conversando com um amigo há pouco tempo, ele falou que, cara, o cara é empreendedor e é um vendedor nato. Ele falando, cara, era para eu ter estudado para concurso. Porque, imagina, eu estava no Estado, o último contrato que eu fiz foi aquela seleção simplificada de 8 anos. Quando deu 6 anos, eu disse, cara... É isso que eu quero para mim. Pô, não quero isso para mim não, véio. E não foi por causa de dinheiro. Interessante é isso, não foi por causa de dinheiro. Teve a questão do trabalho, da dedicação ao trabalho, que eu não estava me dedicando mais como devia me dedicar onde eu estava. Mas teve a questão da satisfação. Eu estava mais satisfeito vendendo, entendeu? De que dando aula. Até hoje, às vezes eu paro assim, digo, pô, será que um dia eu vou voltar para a sala de aula? Vai voltar? Não, eu penso. Não tenho essa resposta ainda. Né? Mas o que eu tenho a dizer é que se você se encontrar, vai dar certo. Vai dar certo. E ter coragem de fazer. Hoje a juventude, eu acho ela muito desmotivada. Ela não pensa. Não pensa. Acho ela muito desmotivada, mas não é só de hoje. Eu lembro quando eu estava em sala de aula, e uma vez eu comecei a falar sobre aumento real do salário, não é? Comecei a falar de inflação, e teve um aluno que fez... Poxa, isso é matemática, professor? No 3º ano, cara. Não, meu amigo, isso aqui é biologia. É para rir, mas é trágico, né? Isso é matemática. E o jovem hoje ele não tem essa preocupação de se inteirar, de realmente parar para pensar
dos problemas, de solucionar, de ter participado da sociedade, de certa forma. O que eu fico vendo em alguns países da Europa que, depois de uma certa idade, o cara se aposenta e ele vai ter que devolver ao Estado, contribuir com o Estado de alguma forma. Ele vai dar uma aula do ofício que ele aprendeu, porque no Brasil o mais velho às vezes é descartado, eu fico doente com isso. Lá na loja a gente escuta muita história, né? E eu acho bem interessante. Às vezes você não precisa ler muito livro de fora, pesquisar muita coisa, tem muita história bonita pertinho da gente. Show de bola. Histórias reais. Histórias reais, cara. Nossa. Que tu olha, cara, tu passou por isso tudinho mesmo. Né? Teve uma mulher que chegou lá e contou uma história pra gente que a gente ficou olhando assim, caraca, foi mesmo. A mulher passou por tudo isso mesmo. E o jovem de hoje ele não tem essa preocupação de se inteirar na sociedade, de estar naquele meio. Acho que vive num mundo paralelo, às vezes. Não são todos, mas uma grande maioria. Mas, assim, tem oportunidade para todo mundo. Dá para todo mundo, entendeu? E eu acho, tem essa também de você não esperar que os outros façam, né? Eu acho muito massa a parada lá de Bartimeu, né? Porque Bartimeu começou a clamar lá, para quem acredita, e a turma disse, cala, cego, que ele não vai te ouvir. E eles, pô, velho, que tá cego sou eu, meu amigo, quem quer chegar sou eu. Se ele vai ouvir, não, mas eu vou gritar. Tá mandando eu calar, mas eu vou gritar, porque precisa sou eu. Eu acho que também parte muito disso, né? O camarada tá mandando você se calar, parar, mas tá com o objetivo, toca fogo no que tem que tocar fogo aí, que a coisa vai... E se você não acreditar, não vai. Eu lembro que eu estava na praça Rita Coelho, em Cavaleiro. Tem uma praça lá no centro. No domingo, Feira do Troca. Ó, era adolescente. Cara, tinha um cara cantando ruim pra caramba, bicho. O cara com um raidinho lá e cantando, vendendo fita cassete. Eu sou jovem. Fita cassete. E o cara cantava ruim demais, velho. Acho que tava quase o pessoal pagando pra ele parar de cantar. E a gente parado... E eu comentei, né? Aí chegou um senhor perto de mim e disse, ó, o mais interessante é que ele acredita nele. Boa. Você acredita, meu filho? Ele acredita nele. Ô, tapa, hein, André? Mas ele acredita nele. Então, se ele não acreditar, pô, ninguém vai acreditar, velho. Potencial. Tu tem que acreditar. Verdade. O que o empreendedor não pode fazer de jeito nenhum? Tanto geral ou nesse segmento teu? Eu acredito na honestidade com o cliente, com o seu público. Ser desonesto. Não ele pode não fazer de pode jeito ser nenhum. desonesto, cara. Ele não pode ser desonesto, tá? E se ele errar, corrige o erro. Correr atrás. Ter cabeça de, pô, errei nisso aqui, ó. Deu errado, vou assumir e vou resolver. Ter consciência, né? Ter consciência. Eu acho interessante. André, eu quero finalizar agradecendo aqui pela presença, por ter dedicado esse tempo para vir falar com a gente. A gente tentou na jornada aí para a gente, né? A gente somos iletrados, independente da gente ter graduação ou não, mas isso não é Em algum assunto a gente é letrado. o cerne da questão, mas a gente está aqui justamente para compartilhar com você e também aprender juntos sobre vários assuntos, porque ninguém nunca sabe de tudo, mesmo na sua área você às vezes também não conhece. Então, acho que foi um momento importante para conhecer um pouco da história de Olhos com Arte, do André Lucas, que não é André Lucas, mas que é interessante, é um empreendedor local aqui e que a gente tem que dar a devida importância, tanto como cidadão, como cliente, como pessoa realmente de fato, porque são eles que movem a economia local, e é basicamente onde a gente realmente move uma boa parte do nosso dinheiro, geralmente é com a economia local, que é aquela questão do dia a dia, né? Que as pessoas se inspirem, né? Que as pessoas se inspirem, vejam como uma questão, seja sejam um concorrente do André. Pô, manda vender Poxa, outra coisa, companheiro. meu irmão. Não. Vai vender Mas outra ninguém vai conseguir fazer conexão com o seu coração a partir dos seus olhos. Ninguém. Então, tem toda essa questão aí já tentando, né, André? Precisa de mais nenhum, não. Então, eu quero agradecer realmente, francamente, pela presença, por ter vindo compartilhar com a gente. Você que está precisando de óculos, tenha Olhos com Arte. O André pode atender também online, você que não é do nosso estado, mas o André pode estar enviando o produto, até da situação. Ele dá algum jeito aí. O que importa é vender e atender a sua necessidade. Está precisando, uma pessoa séria de confiança, tem o André aí da Olhos com Arte, a ótica aqui. Muito obrigado pela presença, quero agradecer. A gente tem aqui uma lembrança para você levar aí para abrir o vinho. Acredito que seja um apreciador de vinho aí. Se não é, mas pelo menos tem uma lembrança nossa do nosso estúdio, do nosso podcast, e que muito sucesso lá na Olhos com Arte. Daqui a pouco ele abre uma franquia e quem sabe, né, as coisas. Esse finalzinho dele, André, sempre me arrepia. Essa voz. Rapaz, eu sou casado, viu, sim?
Eu quero agradecer, Recepção. eu quero agradecer sinceramente. Muito obrigado, André, pela presença. Obrigado, eu E- quero agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz em vir, fiquei meio com o pé atrás. Não tenho muita prática em falar de frente às telas, mas foi uma experiência legal. Acredito que foi um tempo muito bem aproveitado. E agradecer a todos, vocês principalmente. Obrigado, André. Agradeço a você que Valeu. ficou aqui conosco. Você curte, clica, compartilha, se inscreve no canal do nosso YouTube, porque futuramente nós teremos algumas promoções aí, alguns brindes para vocês, mas vocês precisam estar tanto no Instagram quanto inscrito no canal do YouTube, que também é Letrados Casts. Em breve teremos novidade, então fica conosco mais uma vez. Até mais. Obrigado. Show. Boa noite, boa tarde, bom dia, a qualquer momento que você esteja a nos escutar. Até mais. Valeu.